bem-vindos ao Yoga. Hoje vou falar então o 8º passo do caminho do Yoga. Lembrando que eu falei num vídeo anterior sobre os 7 primeiros passos, que são os yamas e niyamas, os asanas, os pranayamas, pratyahara, dharana e dhyana. E o último é samadhi. O que significa samadhi? Eu gosto de trazer sempre uma referência aqui de um livro, né? Que samadhi é o objetivo do yoga obtido após um prolongado período de dhyana, né? De estado meditativo. Assim, a gente pode imaginar que a paz e a felicidade são vivenciados da mesma forma que polaridades como a dor e o prazer, o bem e o mal, sentir frio ou calor, né? Então é um equilíbrio, é uma paz interior. Então às vezes a gente fica assim no caminho do yoga, né? Esperando para sentir aquele preenchimento, né? Aquela sensação de paz, né? Que já habita dentro de nós e muitas vezes está ofuscado ou não está ali, né? As nossas sensações não nos permitem sentir essa vibração. E aí a gente pensa, poxa, mas eu já fiz tantas asanas, fiz tantas respirações e essa paz interior não chega. Mas existe então não é uma possibilidade, né? Isso vai acontecer, uma hora ou outra isso vai acontecer, né? Essa paz interior vai te preencher e você vai sentir realmente. Então, samadhi é esse estado, né? Esse estado de yoga que a gente vai conquistá-lo, então, né? Quando a gente realmente se dedica, se apropria das técnicas, né? Tem domínio das técnicas e realmente aplica na nossa vida. Então, muitas vezes a gente escolhe treinar os yamas e niyamas na nossa vida, né? Faz algumas posturas, não precisa também, chega uma etapa assim da jornada que a gente não precisa fazer posturas tão mirabolantes, tão desafiadoras, né? A nossa mente já vai se tornando mais calma, né? Eu já aprendi a direcionar a minha energia, eu já consigo sentar e respirar e praticar esse estado de meditação, né? Sem precisar de música ou de uma meditação guiada, né? Você já consegue parar ali e se auto-observar e fazer essa purificação. Depois você vai conquistando então a abstração dos sentidos, depois vem o estágio de concentração e o estado meditativo. Então a gente pratica yamas, niyamas, asanas e pranayamas e conquista pratyahara, abstração dos sentidos, concentração, estado meditativo e essa paz interior. Então você tem 4 pilares, né, que vão te trazer esses benefícios aqui, né? Então é importante, né, ter esse comprometimento, né, de ir pouco a pouco introduzindo esses princípios na nossa vida que nos dão sustentação, né, que nos dão suporte nos momentos difíceis, nos momentos mais tranquilos da nossa vida também, que a gente possa usufruir também dessa filosofia, desses ensinamentos, né? Porque o yoga, às vezes a gente pensa assim, preciso praticar posturas para estar praticando yoga, né? Mas de repente você pode estar praticando yoga e nem sabe, né? Que é através desses princípios, né? Que antigamente não era ensinado posturas psicofísicas sem antes você ter pelo menos um estilo de vida já um pouco mais equilibrado, né? E aí o yoga chega aqui no Ocidente e só se vê posturas, né? Só se vê tratar o corpo, né? O corpo é importante porque a gente sabe que um corpo saudável equilibra uma mente também saudável, né? Não tem como eu separar, né? A gente não tem um corte aqui que separa a minha mente do corpo, então não tem como eu sentir dor nas costas, né? Ter lesão nas costas e tá tudo bem. A minha mente ela fica preocupada com essa dor nas costas, né? Se eu pisar num prego,
a minha mente vai só relaxar depois que eu tirar esse prego, né, do meu pé e a dor acabar, né? Pode ver, qualquer pessoa quando ela está doente, o foco dela é tratar esta doença, né? Não vou fazer exercício, não vou fazer atividade, né? Vou me alimentar bem, enfim, mas o foco dela é tratar a doença. Ela para tudo na vida, né? Para tratar a doença, né, do corpo físico. Então veja como o corpo é o veículo para essa transformação, né? Então, ok, vou deixar o meu corpo mais leve, vou me alimentar melhor, vou escolher coisas para nutrir a minha alma de qualidade, né, que realmente me deem condições de ir além, né, nesse caminho. Então, a partir desse corpo que não é mais um obstáculo, eu consigo parar, sentar e não ter dor e não querer mexer as pernas ou querer mexer os braços e realmente parar e conseguir observar e começar a olhar para dentro e perceber, né? Porque pensamentos, né, interferências externas vão ocorrer, né? Assim, como é que indicam as pessoas a praticar meditação, né? Num lugar mais calmo, né? Que ninguém venha te interromper. Claro que o ambiente favorece, né? Desliga o celular, né? Se tiver alguém em casa, pede para não interromper, né? Para te ter um mínimo de foco ali, enfim, né? Como o ambiente preparado, assim, nos favorece, né? Mas pensa comigo. O que mais, né, interfere é os próprios pensamentos, né? Então, se a gente quiser tentar se concentrar andando de ônibus ou caminhando, fazendo esse direcionamento, é possível também, né? Então, veja que é uma coisa bem pessoal, assim, bem particular para pessoas que necessitam de um lugarzinho assim mais reservado. Pode ser. Se eu consigo prestar atenção na minha respiração enquanto eu estou caminhando, né? Também é uma opção. Então, não tem certo ou errado, né? Tem aquilo que a gente consegue, aquilo que é possível pra gente, porque senão a gente sempre vai colocar um empecilho, né? Vai sempre deixar para depois, porque não tem o ambiente perfeito para fazer a prática, né? Então, vai ter um dia que está muito frio, daí tu vai ter que começar a praticar com mais roupa, enfim, né? E as roupas também às vezes incomodam algumas pessoas, enfim, né? E por aí vai, né? Então, o interessante é manter uma prática regular de autoobservação, observar nossas ações, né? As nossas reações, as nossas respostas diante da convivência, dos conflitos, das nossas responsabilidades, né? E isso é uma condição que vai levar a vida inteira. Então não tem assim, eu começo hoje e eu tenho uma meta para atingir daqui 2 anos, né? Enfim, cada pessoa tem o seu movimento, o seu tempo, porque, digamos assim, um exemplo, eu tenho uma história, eu passei por coisas que você não passou, que o fulano não passou, né? Eu tenho na minha infância coisas que eu sofri que o fulano não sofreu, né? Então tudo isso eu tenho que saber como que eu vou digerir, como é que eu vou transformar, né? E ressignificar na minha vida, né? Então cada pessoa vai sentir de um jeito e num tempo diferente também, né? Por exemplo, eu levei anos para conseguir sentar em postura de meditação e conseguir ficar quieta, parada, né? Porque eu era muito agitada, né? Eu era a pessoa que estava sempre caminhando na frente, sabe? Com muita energia, muita ação, assim, né? Hiperação. Então, eu, graças ao que veio para mim, né? Ao presente, que o yoga entrou na minha vida e eu comecei a praticar através das posturas e todo esse caminho que eu falei, né? Então, que são esses 8 passos, progredindo, né? E de vez em quando tropeçando,
né? Que aí que tá a graça da nossa vida, né? Não é uma história perfeitinha, né? É uma história bonita, né? Uma história de enfrentar, de construir, né? De vivenciar aquelas coisas, as questões que a gente tem internas e crescendo e amadurecendo, né? Então, para mim, sentar e ficar quieta, parada, já era um desafio, né? Imagina parar e não pensar ou diminuir os pensamentos. Então, percebe que há também uma certa equívoco assim, em dizer que meditar é parar de pensar, né? Daí vem uma parte assim que é um pouco mais reflexiva, assim, né? Porque parar de pensar momentaneamente pode ser, né? Porque se eu entoar um mantra, né? A minha mente ela vai ficar, se eu me determinar, né? Se eu colocar esse domínio da minha mente, se eu direcionar minha mente para ouvir o mantra, eu vou direcionar para ouvir o meu mantra e eu não vou pensar na lista do supermercado. Então, tá bom, parei de pensar. Se isso significa parar de pensar, né? Por um momento, sim. Então, ali eu limpo a minha mente, depois eu volto com mais energia, né? Com mais criatividade, com menos bobagem, né? Que a gente carrega muitas vezes falas de outras pessoas, né? Que ficam ali rememorando, né? Revivendo aquelas falas na nossa mente. Então a gente vai fazendo essa purificação. E é uma questão mesmo desafiadora, né? Mas é possível se a gente se dedicar, né? E é importante a gente pegar um momento do nosso dia que seja sempre no mesmo horário, né? Para que a gente colhe com alguma coisa que a gente já faça e treine esse movimento de olhar para dentro, né? De acalmar a turbulência da mente, de aquietar as ondas mentais do jeito que der no nosso dia, porque cada dia vai ser diferente, né? A gente é influenciado tanto por coisas que a gente comeu, que a gente bebeu, a gente é influenciado pelo ambiente, pelo frio, pelo calor, a gente é influenciado pelas coisas que a gente vê, filmes, televisão, né, celular. A gente é influenciado por muitas coisas e isso vai preencher a nossa mente com isso, né? Disso que nós somos construídos, né? Então, o que a gente consome é importante também, né? Saber fazer essas escolhas para que a nossa mente se mantenha calma e focada no que realmente importa. Então, meditação é um passo de cada vez, né? Não é uma obrigação. A gente diz assim no yoga que eu acho tão legal, que é a disciplina é uma disciplina com alegria, não é uma disciplina imposta, né? Onde a gente fica se chicoteando e se debatendo, né? E se obrigando a fazer. Não, é algo que você sabe que vai te fazer bem e você vai lá e faz, e não fica se rastejando por aí, né? Então, essa disciplina também vem aos poucos, né? Quando você começa a sentir os benefícios, você nem pensa mais em deixar de fazer, né? Em deixar de meditar. Você vai lá e medita e colhe os benefícios e fica tudo nessa jornada, vai costurando ali, né? Os pontinhos que às vezes vão ter essas nuances assim de hoje não vou meditar, esqueci ontem, então não sei o que tal, né? Acha um tempo e emenda, né? Não precisa também ser tão rígido assim de dizer assim, se não for exatamente na hora, se eu escolhi assim, na hora que eu escovei os dentes, tem que ser sempre quando mas só que acontece alguma coisa que nos tira do prumo, né? Que nos tira da nossa rotina, ou vai viajar, né? E aí tu já fica assim, todo descompassado, né? Aí deixa, libera e acha outro tempinho também, né? Não deixa de praticar só porque num dia faltou, né? Faltou ser naquele dia que tu tinha te programado. Então a gente vai tendo que renovar a nossa força, tudo é um recomeço, né? Recomeçar sempre, né? Assim como
Se tiver um dia que eu tô com dor de cabeça, que eu vou precisar repousar porque eu fiz algum procedimento, alguma coisa, a gente vai ter que recomeçar, né? E nós somos nossos próprios professores, nós somos nossos mestres, né? E daí vem essa força aí de eu ter o domínio de mim mesma, de eu segurar as rédeas da minha mente e ser capaz de me autorregular, né? E não precisar de alguém que, vem cá, ó, tá na hora, né? Que alguém ou um terceiro te chame para te lembrar de algo que te faz bem. Bom, é isso. Espero que tenham gostado e a gente vê então que a meditação está crescendo muito, 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 né? Porque o mundo está cada vez mais agitado e corrido. Então, saber parar, saber desacelerar para fazer essa desintoxicação é muito importante, né? Certo? Nos vemos no próximo vídeo. Obrigada.